Oi, eu sou o Flop e pra ser bem sincero, eu tô cansado. Cansado das mesmas histórias de super-herói, cansado desses filmes com prazo apertado da Marvel, cansado das histórias mal feitas da DC, mas principalmente cansado da mesma fórmula insuportável de filme de herói com piadinha sem graça e vilões clichê sem motivações reais e sem personagens reais. Faz tempo que eu não me identifico genuinamente com um super-herói de filme e isso é meio esquisito. Os super-heróis são esse símbolo de inspiração, são esse símbolo de que tudo vai ficar bem e quando isso acaba, é no mínimo preocupante. Mas de repente, uma luz no fim do túnel. Uma história diferente, que é feita pra criticar essas histórias clichê de super-herói que só são sempre a mesma coisa. Eu acho que vocês já entenderam sobre o que é esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o criado originalmente como uma história em quadrinhos pelo Cory Walker e o Robert Kirkman, vulgo o cara que fez The Walking Dead. Aqui eu apresento pra vocês o Invencível, que no seu lançamento em 2003 já se destacava por ser uma abordagem diferente das histórias de super-herói, introduzindo reviravoltas chocantes, explorando até temas mais complexos mesmo, como por exemplo a consequência nas ações do que os super-heróis faziam e os desafios de conciliar uma vida normal com a de um super-herói. O Kirkman inclusive buscou criar uma história que fosse emocionalmente envolvente, que se destacasse pela profundidade dos personagens e da narrativa, assim ganhando uma penca de fã, se tornando um dos quadrinhos contemporâneos mais aclamados pelo público. E em 2018 a Amazon Prime anunciava uma adaptação para essa história. E para ser bem sincero, eu não sabia o que era Invencível e só fui conhecer quando em 2021 esse clipe apareceu na minha timeline do Twitter. Então eu genuinamente fui assistir o negócio porque eu fiquei muito interessado em saber o que tava acontecendo. E aí de quebra eu levei um soco na cara, porque eu não esperava que Invencível ia ser o que é. Mas acho que agora que eu introduzi o que é o Invencível, eu posso falar um pouco da série. Então sim, tem spoilers da temporada 1 e provavelmente da 2, então vai assistir e, enfim, volta aqui depois. Então é aqui que a gente conhece os Guardiões do Globo, apresentando pra gente mais uma história de super-heróis com poderes e tá, isso aqui foi meio brutal. E depois do Batman bootleg quase morrer, a gente vê o Omni-Man salvando ele. E não só descobre que ele é o herói mais poderoso da Terra, como a gente conhece o filho dele, o Mark Grayson, que enfim é o protagonista da série. A gente vê então o começo da história do Mark como um super-herói. Ele ganhando seus poderes e o pai dele, o Omni-Man, ajudando ele a usar os poderes. A gente vai tendo essa dinâmica muito legal no começo da história, que o Mark derrota seu primeiro inimigo, recebe seu uniforme e enfim decide ser o Invencível, que diga-se de passagem é um nome muito bom. Então aqui, no final do episódio 1, rola aquela cena do Omni-Man matando brutalmente os Guardiões do Globo. E quando eu assisti, eu fiquei meio confuso, pensando, tá, ou é um clone, ou alguém tá controlando ele. Então a série ela vai se desenvolvendo nesse mistério de quem matou os Guardiões do Globo, junto com o Mark aprendendo a ser um super-herói, vivendo essa vida de super-herói. Então meio que papo vem, papo vai, rola muita coisa, o Invencível apanha muito de forma exorbitante. Só que o que mais me chama a atenção nessa série é que o Invencível ele é muito humano. Ele vai realmente tentando ajudar as pessoas enquanto ele tá lidando com um relacionamento meio bizarro, com todo respeito, enquanto o pai dele, o Damn, Omni-Man, que bundaço! O Omni-Man ele tá tentando disfarçar o fato dele ter matado os maiores heróis da Terra. Inclusive, isso é um arco muito bom, porque a gente tem tipo um Hellboy detetive bizarro, que é um personagem que eu gostei bastante, que desde o começo sabia que era o Omni-Man, só que ninguém acreditava nele, porque é o Omni-Man. Só que na verdade, geral meio que já sabia que era o Omni-Man. E depois de acabar quase morrendo ajudando alguém, o Mark ele continua tentando, porque ele quer ser que nem o pai dele, ele quer salvar vidas, ele quer ser um super-herói. Só que na verdade a gente descobre que ele quer ser que nem um lado do pai dele, que na verdade ele nem conhece tanto assim. Então depois da Agência de Defesa Global só tentar matar o Omni-Man, porque eles meio que viram que ele era uma ameaça, o Omni-Man ele fica muito puto e sai voando procurando o Mark. Mas é aí que o Omni-Man encontra o Invencível. E depois de matar de novo o Imortal, que é basicamente o líder lá dos Guardiões do Globo, o Mark vê isso, vê seu pai assassinando brutalmente um super-herói e fica confuso. E é aí que o Omni-Man pede ajuda. A gente descobre que o Omni-Man não tem sentimentos nenhum. Ele quer matar por matar e conquistar a Terra. E pra isso ele teve um filho que é 90 e tantos % Viltrumita, que é a raça do Omni-Man. E o Mark, depois de tudo isso,
fala que não. E aí que o Omni-Man, muito mais forte que o Mark, começa a espancar ele. Tipo assim, sem dó nenhuma, ele só sai querendo mostrar que as vidas humanas são insignificantes, destruindo um monte de cidade, matando pessoas na frente do Mark, literalmente usando o Mark pra matar pessoas. E mesmo vendo que essas pessoas não são nada perto dos poderes deles, é por isso que o Mark quer continuar ajudando. Porque diferente do Omni-Man, o Mark cresceu na Terra, o Mark ele é um humano, ele tem empatia. E aí que rola pra mim uma das cenas mais impactantes da série, que é quando o Mark tá todo estourado, todo arrebentado, o Omni-Man só começa a bater nele numa montanha, e depois de estar muito cansado, o Omni-Man vira pro Mark e pergunta: Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. E isso quebra o Omni-Man, porque ele não esperava que o cara que ele acabou de arregaçar todinho na porrada ia falar que depois de 500 anos ainda assim ia ter ele. E isso bota o Omni-Man pra pensar. Ele decide poupar a Terra, poupar o Invencível e sair voando pro espaço sem rumo. E aqui a temporada 1 de Invencível acaba com esse final meio agridoce. Tendo dito tudo isso, Invencível é uma ótima história. Não só uma boa história de super-herói, mas uma boa história no geral. Cada personagem tem sua própria importância, ou seu próprio mini-arco, e por mais que o ritmo das HQs sejam um pouco mais rushados, ainda assim tem muita coisa que é explorada. Como, por exemplo, a origem de alguns personagens secundários. Inclusive na série eles fizeram de uma forma muito legal, porque é um episódio meio especial que conta a origem da Atomic Eve, por exemplo. E eu acho que por ser uma história que quer passar mais essa vibe realista, se os super-heróis existissem no mundo real, essa obra acaba se tornando muito humana. Eu gosto muito que a gente vai acompanhando o crescimento do Mark não só como um super-herói, mas como pessoa também. A gente consegue ver um Mark adolescente, um Mark adulto e um Mark liberando a velhice. E pelo menos eu tenho muito carinho por esse personagem, por ter acompanhado ele crescendo mesmo. E o que mais me deixa feliz com isso é que na última edição a história realmente acaba. Pois é, sem uma continuação, sem planos futuros, os quadrinhos realmente chegaram no fim. E a última página mostra que mesmo depois de 500 anos, o Mark tem sim alguém. Então de quebra a gente tem até um final bem redondo. E eu acho que é isso que falta nos filmes de super-herói. Eu tô cansado desses filmes com o mesmo formato e tô cansado de ser apresentado a vários personagens que nem vão ser usados. Faz muito tempo, de verdade, que eu não me empolgo com um filme de herói. E recentemente o que mais me animou foi Guardiões da Galáxia 3 por ser diferente. Tipo, de verdade mesmo, olha o que foi o Flash. Aquele filme é uma bagunça. Aquele filme tem multiverso, viagem no tempo, piadinha sem graça, e no final ele não faz o menor sentido. E o pior de tudo é que ele queria se levar a sério. E desculpa, mas esse filme é só ruim. O meu ponto é, eu tenho saudade de quando os filmes de super-herói eram mais humanos. Saudade de sentar, assistir o filme e conseguir tirar algo do que eu tô vendo ali. E não assistir Thor, Amor e Trovão e sair do cinema muito confuso. E eu acho que esses filmes podiam tentar aprender um pouco com Invencível. E não só a parte de saber a hora de parar, mas também a parte de respeitar a essência dos seus personagens quando você for escrever a história. Tipo assim, olha o Homem-Aranha do Tom Holland. Ele, beleza, ele é muito legal, aprendiz do Homem de Ferro, mas ele não é essencialmente o Homem-Aranha, ele só foi chegar perto disso no final do terceiro filme. E eu sei, eu posso estar sendo muito chato, mas como público eu tenho sim o direito de reclamar e falar quando tá ruim. Tá muito ruim. E sobre os filmes do Homem-Aranha eu até gosto dos dois primeiros, só que eles são uma proposta diferente, eu entendo. Mas olha, por exemplo, o Homem-Aranha clássico, ou até mesmo o espetacular Homem-Aranha, que representam mais essa essência do personagem. Mas esse não é um vídeo sobre o Homem-Aranha. No final eu só quero mais histórias legais, mais histórias que eu possa consumir e realmente tirar algo daquilo. Histórias que me fazem gostar dos personagens e não só me apresentar um monte de personagem nada a ver que eu nunca mais vou ver. No geral eu quero mais histórias como a do Invencível. Não literalmente, mas que passem a mesma vibe. Essa vibe de que não importa quem tá fazendo aquilo, mas que tá tendo um carinho muito grande pelo que tá fazendo. Demorando ali o tempo que for, mas entregando algo que respeita o material original. E isso pra mim é o que torna uma história... Esse foi o último vídeo do ano, eu tô regravando isso aqui um tempo depois do que eu planejava ter postado esse vídeo. E pra ser bem sincero, esse foi um ano de muito aprendizado. Eu tô bem feliz com as metas que eu consegui cumprir esse ano e pelo pessoal que eu conheci esse ano. E pra ser bem sincero com vocês, eu tô bem cansado.
então eu vou tirar um tempo pra descansar. Em janeiro eu não vou postar vídeo, mas é por uma boa causa. Eu decidi que ano que vem, a partir de fevereiro, eu vou postar 2 vídeos por mês, então vai me dar um pouco mais de trabalho do que eu tive esse ano. E se em janeiro você quiser ainda assim enviar o que eu tô fazendo, eu criei um canal com meus amigos que vai começar a sair vídeo dia 1 de janeiro. É um canal de long play, a gente vai postar 2 vídeos por dia, então você vai poder me ver 2 vezes por dia, todo dia, até não sei quando que a gente vai continuar com esse projeto. Mas é uma coisa que eu tô botando muita energia positiva pra dar certo, e muito esforço também, desenhando as thumbs, enfim. Assiste lá porque tá bem vibes, eu acho que vocês vão gostar. E acho que é isso, eu queria separar esse finalzinho do vídeo, que é um ponto que quase ninguém tá mais aqui, pra falar um pouco sobre tudo isso e desejar boas festas pra vocês. Eu sei que o Natal já passou, esse vídeo era pra sair antes do Natal, mas infelizmente deu problema, e enfim. Espero que vocês estejam descansando aí nessas férias, um feliz ano novo, e o último beijo de 2023. Obrigado por esse ano maravilhoso, gente. Ano que vem tem mais.